O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isto, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os nossos pecados. Irmãos e irmãs, podem assentar-se, por gentileza? Para que assim nós possamos saborear um pouco da profundidade dos mistérios de Deus que nos são apresentados na liturgia da palavra desta 20ª semana do tempo comum. Gostaria de iniciar pela primeira leitura. Quem conhece um pouco o padre sabe que eu não gosto muito de fazer isso. Na primeira leitura diz isso, no Evangelho diz aquilo. Apesar de que há um ponto de união entre os dois, mas há algo na primeira leitura que me chamou muita atenção enquanto rezávamos. A importância da intercessão uns pelos outros. Nós não nos damos conta, meus irmãos, que o que sustenta ainda este mundo marcado por tanta coisa que ofende o coração de Deus é a fidelidade daqueles que o amam. Por que eu digo isto? Prestem atenção na primeira leitura do livro dos Juízes. Fala que o povo, depois que entrou na terra que Deus prometeu, abandonou os mandamentos de Deus e começou a prostituir-se, essa é a palavra, com outros deuses. O que mais desagrada o coração de Deus, e é por isso que Jesus diz o que diz no Evangelho, é quando o nosso coração está cheio de coisas, cheio de circunstâncias, cheio de outros deuses. Em outras palavras, é quando nós trocamos Deus por qualquer outra coisa ou qualquer outra circunstância. É por isso que Jesus diz no Evangelho: olha, se você já vive os mandamentos, agora é preciso dar um passo além. Arrancar de uma vez por todas o que está ocupando o lugar de Deus. E por que o jovem voltou para casa triste? Sendo que ele já não matava, já não roubava, não era adúltero, tinha compaixão. Ele estava, vamos dizer assim, mais do que a média, né? Porque ainda nós temos dificuldades de viver os mandamentos de Deus. Aliás, para não constrangi-los, muitos nem sabem quais são os 10 mandamentos. Se eu perguntar, você sabe os 10 mandamentos de cor? Ah, pronto. Aí vai nos mostrar uma lacuna nossa. Tanta coisa a gente sabe de cor e o essencial a gente não sabe. E aí, meus irmãos, o cumprimento, aquilo que eu tenho dito já há alguns dias, fazendo eco, o que o fundador da comunidade Canção Nova sempre diz, não basta simplesmente ser bom para ser santo.
Ser bom é importante, mas não é o bastante. Porque vejam, o jovem rico aqui do Evangelho já vivia bem, já era um homem bom. Olha, se nós tivéssemos pelo menos uns 30 rapazinhos desse em Brasília, o Brasil já seria diferente. Não matava, não roubava, estava pensando no próximo. Mas ele sentiu um vazio dentro dele. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E aí Jesus entendeu muito bem o que o jovem queria. O jovem não estava querendo primeiro, não é pôr Jesus à prova. Porque ele pergunta, o que devo fazer de bom? Jesus responde a ele na lata, bom é só Deus. Ou seja, se eu quero ser bom, eu tenho que estar perto de Deus. Mas aí não, mestre. Eu quero... Quais mandamentos eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, para ganhar o céu? É o desejo de todo mundo, né? Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o inferno? Ninguém levanta a mão. Mas se eu perguntar assim, o que você está fazendo para ir para o céu? Aí vem uma dificuldade danada. Porque a gente é muito lento para as coisas de Deus. E aí Jesus responde, cumpre os mandamentos. Mas vejam, o jovem não queria só chegar no céu. O jovem queria santidade. A gente não entende isso, que o vazio existencial que nos angustia muitas vezes, não é algo externo que está nos faltando. Não é que a nossa vida está ruim. O vazio que a gente sente dentro de nós é um vazio que vai ser preenchido por Deus. É um mecanismo que Deus pôs na nossa alma para que nós nos aperfeiçoássemos. E aí Jesus dá a receita, entendi. Se você quer ser santo, e a palavra que Jesus diz é, se você quer ser perfeito, só te falta uma coisa. Tudo que você tem, abre mão disso. Vende, dá aos pobres e segue-me. Como é que o jovem voltou para casa? Triste. Olha, Jesus falou, se nós ouvíssemos isso, gente, eu tenho certeza que a gente saía feliz. Jesus, então você é um rapaz bom, né? Se Jesus falasse isso para mim, para você, já saímos daqui rindo. E pediu algo que estava ao alcance dele. Jesus não pediu algo extraordinário. Jesus pediu algo que estava ao alcance dele. Mas por que ele saiu triste? Porque aqui estava o que estava impedindo ele entrar no céu. Ele colocou os bens materiais dele no lugar de Deus. Começou a adulterar o seu coração. Porque o bem material estava mais importante do que a presença de Deus. Ele achava que se vendesse os bens e dasse aos pobres, lhe faltaria, porque não confiava em Deus, não confiava na providência. Como jovem, o povo de Israel também passou a viver assim. E se formos olhar com sinceridade, é o risco que eu, você, todos nós corremos. Colocar uma pessoa que amamos no lugar de Deus e que se achar que se não estivermos ao lado dessa pessoa, a nossa vida vai desmoronar. Colocar o nosso trabalho ao lugar de Deus e passar a viver só pelo trabalho. Colocar o dinheiro, os estudos, e aí nos entristece, porque para seguir Jesus, nós temos que estar completamente despojados. Despojados de pessoas, despojados de bens, despojados de tudo, porque a nossa única riqueza precisa ser o Senhor. O povo de Israel fez essa experiência. Passando pelo deserto, eles entenderam que Deus cuida deles, sem que eles precisassem se preocupar. Mas chegando na meta, qual que era a meta deles? A terra prometida. Chegaram lá, tiveram aquilo que queriam. Eram ainda para continuar honrando a Deus, né? Corromperam-se. Colocou outra coisa no lugar de Deus. Começaram a deixar de lado a palavra de Deus, esqueceram daquilo que Deus tinha feito por eles. É o que acontece com muita gente que é agraciada com milagres extraordinários, assim. A pessoa recebe uma cura, vive um tempo bom ali, grato, mas depois de um tempo esfria. E aí começa a preocupar-se com outras coisas e esquece daquilo que Deus fez em favor dela. E aí que volto ao tema que eu gostaria de propor nesta homilia. Deus poderia ter virado as costas para aquele povo no deserto. Mas Deus viu que ali tinha gente que ainda o amava. E olha que interessante. Como é que a primeira leitura termina? O pato está perdido, hoje é segunda, né, Lia? Então é segunda aqui mesmo. Quando os juízes estavam vivos, os juízes
pediam em favor do povo. E aí diz a leitura: o Senhor estava com o juiz. O juiz não era aquele que julgava. Juiz aqui era o nome daquele que ainda não deixou os mandamentos de Deus e servia de sinal para o povo. O Senhor estava com eles. Livrava daqueles que eram seus inimigos. E o Senhor se deixava comover pelos seus gemidos. Vejam, numa única frase, os juízes intercediam pelo povo. Os juízes pediam pelo povo que tinha afastado de Deus, e Deus não aniquilava o povo pelo mal que fazia, não deixava que, me desculpe a palavra que é pesada, as desgraças que os pecados dele trariam para eles mesmos os alcançasse, não porque eles merecessem, mas porque aqueles juízes pediam em favor do povo. E olha o versículo 19 do capítulo 2 do livro dos Juízes. Mas quando os juízes morriam, o povo voltava a cair e comportavam-se de um modo pior do que os seus pais, seguindo outros deuses. Aqui mostra para mim, para você, algo muito importante. O nosso mundo está ainda de pé, porque há pessoas que rezam. Há pessoas que ainda não desistiram de fazer a vontade de Deus. O nosso mundo só ainda não está pior, porque a Eucaristia ainda nos sustenta. E Deus olha o gemido do povo. Deus escuta aqueles que pedem. E aí está um segredo para a gente começar a mudar a realidade nossa. Porque tem hora que a gente de fato não dá conta de vender tudo o que nós temos. Mas nós podemos abrir um pouquinho mão de nós e começarmos a pensar no outro. E a rezar pelo outro que está numa situação muito pior do que a gente. A gente esqueceu da força da oração. Vergonhosamente, nós católicos resumimos a oração a um falatório que não une ninguém a ninguém. Há os católicos que acham que rezar é coisa do passado. E se esqueceram que a oração é o que nos une à videira verdadeira, que é o Cristo. E unido a Cristo nós podemos tudo. Unidos a Ele, nós podemos pedir uns pelos outros. Nós podemos tirar do nosso coração o que nós fomos entulhando ao longo da vida. E Deus se deixa comover por aqueles que rezam. E aí está a beleza hoje que a liturgia nos propõe, a partir da primeira leitura. Voltarmos a viver uma verdadeira intercessão. A pedir uns pelos outros. A elevar a Deus um coração suplicante. E vivendo a oração, pedir ao Senhor que vá tirando do nosso coração tudo aquilo que nos impede de fato a seguir Jesus. Só a oração é capaz de transformar a nossa vida. E só pela oração nós somos capazes de transformar a vida dos outros. Se nós voltarmos a rezar, se nós voltarmos a acreditar na força do poder da oração, nós transformaremos o mundo. Porque nós seremos como esses juízes, que sustentaremos uma nação inteira pela força da nossa fidelidade e a força da nossa oração. Termino dizendo do exemplo de Santa Mônica. Mônica, a grande tristeza da vida dela era ver o filho que ela tinha ensinado desde criança os mandamentos de Deus viver como um pagão. Mônica tinha uma grande dor, porque o filho dela, chamado Agostinho, me desculpe a brincadeira, era da pá virada. Fazia tudo o que queria. Nem lembrava que Deus existe, pelo contrário, debochava da mãe porque rezava por ele. Mônica não desistiu. Rezou por Agostinho por mais de 30 anos, até que ainda Mônica viu o fruto da oração. Agostinho não só mudou radicalmente de vida, converteu, mas se tornou verdadeiramente cristão. Se tornou bispo e, mais do que isso, a sua vida de cristão é exemplo para tantos. Converteu uma multidão. Isso foi graças à fidelidade de uma única pessoa que não desistiu de rezar por ele, que é Agostinho. Tem hora que a gente quer ajudar as pessoas e a gente fala assim, mas eu não sei como te ajudar, porque eu não tenho dinheiro, você precisa de comida, eu não tenho dinheiro. Estou custando a dar comida para mim. Eu não tenho o que você precisa.
mas nós nos esquecemos de algo que está ao nosso alcance e que pouco fazemos. Muita gente até fala, mas pouca gente faz. A gente pode rezar por eles. Às vezes a gente não tem como ajudar com ações concretas. Às vezes o que nós podemos fazer é pouco, mas nós temos uma grande arma em nossas mãos, a intercessão, o rezar uns pelos outros. E se fizermos isso, a seu tempo, Deus converterá, não porque o outro merece, mas porque nós estamos pedindo por ele. E Deus atende o clamor de todo aquele que eleva a ele seu pedido com confiança. Tem hora, e aqui eu termino, que eu fico pensando, a igreja já era para ter acabado há tanto tempo, né? A igreja como essa instituição que nós acreditamos, porque nós, seres humanos, somos cabecinha dura, sim. Se a igreja fosse uma instituição humana, ela não teria durado 2020 anos, nunca, já teria acabado há muito tempo. A igreja ainda está de pé, porque dentro dela há pessoas que rezam por nós padres. E aqui eu até faço um pedido, você que está acompanhando conosco, reze por mim. Eu preciso das suas orações. De igual modo, rezo por vocês, porque assim nós vamos rezando um pelo outro, suprindo as lacunas um dos outros, e Deus vai agindo com compaixão e misericórdia, até o dia em que nós tivermos a coragem de, fazendo o que está ao nosso alcance, parar de confiar em nós, para confiar naquele que nos sustenta e que quer nos dar o céu como presente, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, por isso, meus irmãos, fiquemos de pé e apresentemos confiantes o nosso pedido a Deus, que está sempre disposto a nos ouvir.